tudo bom, gente. Pelo menos na medida do possível, né? Porque em Porto Alegre a coisa tá feia. Enfim, eu sou o Álvaro e hoje é dia 24 de julho e eu vou trazer uma atualização dos dados da Covid-19 aqui em Porto Alegre. Para começar, por que não tá tudo bom? Por causa desse gráfico. Esse gráfico aqui, ele é o gráfico dos óbitos por dia em Porto Alegre. E o que eu queria observar? Que nessa semana agora que passou, a gente teve o maior número de óbitos desde o início da pandemia. Olha só, a gente teve 3 dias aqui com mais de 10 óbitos, com 10 óbitos ou mais. A gente nunca tinha tido isso antes. Apenas 2 dias antes, e exatamente nas 2 semanas anteriores, a gente teve mais de 10 óbitos no mesmo dia. E essa semana a gente teve 3 dias com mais de 10 óbitos no mesmo dia. Então essa semana foi uma semana assim que eu fiquei muito chateado olhando os números. Assim, olha só as médias, a gente vê um acréscimo nas médias de óbito por dia muito significativo. Há 3 semanas atrás a gente já tinha dobrado, assim, acima de dobrado essa média, tinha saído de 3,3 por dia para 7,1 por dia, e aí na semana passada tinha mantido essa média alta para Porto Alegre, e essa média é alta, e agora aumentou ainda mais, porque imagina só, tá certo que de 7 para 8 a gente pensa, não é uma diferença tão grande, mas é 12, 13%, é uma diferença grande sim. E principalmente porque a gente não está falando de PIB, de não sei o que, a gente está falando de vidas humanas, né, pessoal? São pessoas aqui da nossa cidade que não estão mais na nossa cidade, que não estão mais nas nossas vidas, pessoal. Então, essa semana, o número de óbitos foi muito superior ao que a gente está acostumado. A gente teve 57 óbitos só nessa semana e a taxa de letalidade lá em cima chegou a 3,7% ontem. Tá certo que tem a subnotificação, essa taxa não vai estabilizar em 3,7%, mas mesmo supondo 15% de subnotificação, que é o que eu vou fazer mais adiante, essa taxa fica em 3,3%. E olha só, nossa taxa já foi 2,1%. É um aumento muito grande, é quase o dobro se a gente for sair de 2,1 para 3,7, ou seja, tem muito mais pessoas morrendo na média para cada caso confirmado. Essa semana foi uma semana que me deixou realmente chateado. A gente está perdendo gente de verdade, e o que me deixa mais chateado é que não está havendo uma sinalização de lockdown, ao contrário. E o lockdown, infelizmente, gente, é a última saída. E a gente perdeu o timing do lockdown. O lockdown tinha que ter sido feito aqui, ó. Dia 16, com 2 semanas aqui com 50 óbitos por semana. Faz o lockdown aqui dia 16, aí na semana que vem a gente ia começar a ver uma queda no número de óbitos. Mas a gente não fez, ou seja, na semana que vem a gente talvez não veja queda no número de óbitos. Aliás, esse daqui é o gráfico das UTIs, o gráfico não, é o painel das UTIs aqui de Porto Alegre. E o que a gente vê? As UTIs muito lotadas, 88% lotadas, e isso porque criaram leitos, porque senão ia estar na faixa de 93% lotadas, é muita lotação. E olha só, essa semana eles colocaram 2 novas colunas nesse painel, a fila, eles colocaram a quantidade de pessoas na fila por UTIs. Por que eles colocaram essas 2 colunas, né? Eu tenho a impressão, tá certo que é normal ter fila por UTI, pessoal. Isso daqui não é um dia atípico em Porto Alegre, com aqui 34 pessoas aguardando numa fila pelo leito de UTI. Mas só que só o fato deles estarem colocando isso daqui no painel demonstra que se espera que as UTIs vão lotar. Que daqui a alguns dias, talvez 1, 2 semanas, as UTIs vão chegar na sua capacidade máxima. E aí a gente vai começar a ter pacientes confirmados com Covid na UTI, pacientes suspeitos com Covid na UTI e pacientes esperando UTI. E aqui vai ser uma coisa muito, muito triste da gente ver esses números aqui subindo e sem vagas. E olha só, gente, a gente já tem 2 hospitais hoje que tem mais pessoas na fila do que vagas. Olha só, o Conceição tem 75 leitos, 71 pacientes, então tem 4 vagas de UTI. Agora eles têm 11 pessoas na fila. Não cabe 11 pessoas em 4 vagas. O que vai acontecer com essas pessoas que estão esperando leito de UTI?
Não sei, tinha que ser transferida para outro hospital, mas olha as lotações. A maior parte dos hospitais está super lotada. O Hospital Porto Alegre é um hospital ali na Azenha, no bairro da Azenha. Ele tá certo que ele tem, digamos, só 10 vagas de UTI, mas as 10 estão ocupadas e tem uma pessoa precisando. E é uma pessoa não Covid, olha só. É uma pessoa que não Covid na emergência aguardando UTI. E das 10 vagas que eles têm, 9 estão ocupadas por pacientes Covid, ou seja, é a Covid-19 lotando um hospital. E aqui a gente tem ainda outros 2 hospitais que estão no limite, o São Lucas da PUC, tem 50 pacientes, 56 leitos, só que tem exatamente 6 pessoas esperando o leito, então é como se tivesse uma lotação de 100%, né? Qual era o outro? O Moinhos. O Moinhos estava aqui, ó, 62 leitos, 61 pacientes e uma pessoa esperando, então também está lotado. Os nossos hospitais eles estão super lotando, pessoal. Por que eu estou dizendo isso? Porque se os óbitos estavam aumentando com as UTIs aguentando, agora que as UTIs não estarão aguentando, a gente vai lotar as UTIs, os óbitos vão aumentar. A nossa taxa de letalidade está em 3,7, provavelmente ela baixe para 3,3 por conta da represagem, por conta de casos que vão demorar para entrar no sistema, que a gente está vendo esses casos demorando para entrar, mas mesmo assim vai para 3,3, ainda é uma taxa muito alta, e vai aumentar. Vamos continuar dando uma olhada aqui, olha aqui o aumento do número de pacientes em UTIs. A gente está com 286 pacientes confirmados, 326 se tu considerar os suspeitos, e aqui nos últimos 4 dias a mídia está divulgando que teve uma estabilização no número de pacientes em UTIs. Bem, tem alguns motivos para a gente ter essa estabilização e nenhum deles é positivo. O primeiro motivo para a gente ter essa estabilização é, claro, o grande número de óbitos que a gente teve. Infelizmente, essa é uma verdade, né? O leito de UTI ele é vaga quando a pessoa tem alta ou quando a pessoa falece, né? Vem a óbito. Então aqui, com certeza, esses óbitos vagaram leitos de UTI aqui. Foi a semana com mais óbitos, né, que a gente teve até agora. E outra razão é que, claro, as UTIs estão chegando na sua lotação máxima. Quando a UTI está chegando na lotação máxima, a Luna tá falando que não era para chegar na lotação máxima e ela tá certa, eu sei, Luna. Mas, enfim, quando a UTI chega perto da sua capacidade máxima, o gestor hospitalar ele vai pensar 2 vezes antes de colocar um paciente a mais ali, né? Então vai ser natural algumas estabilizações, até porque tá perto de chegar no 100% de ocupação. Mas enfim, vamos lá, vamos acalmar, vamos olhar agora o número de casos. Essa semana a gente vê que está uma clara represagem, porque praticamente ficou horizontal a curva. Então, para a gente tentar analisar qual pode ser essa represagem, a gente pode olhar os dados da semana passada. No dia 16 a gente estava registrando aí 5.860 casos, só que hoje, para o mesmo período, a gente já está registrando 6.819 casos. Então deu uma represagem aqui de quase 1.000 casos, 16% de represagem em uma semana. E essa represagem, pessoal, era para ser maior. Se a gente observar, tem um período aqui com represagem negativa, ou seja, houveram casos que foram excluídos, porque provavelmente eram de pacientes de outras cidades, ou seja, essa represagem era para ter sido ainda maior se não fossem esses casos aqui excluídos, porque provavelmente essa seja a razão, né? Pacientes de outras cidades que fizeram teste aqui em Porto Alegre, primeiro entra no sistema, depois faz uma limpa assim, e aí um pente fino e tira esses casos. Mas enfim, então se a gente considerar uma represagem de 15%, a gente estaria hoje com 8.088 casos e o nosso crescimento semanal teria sido maior do que o crescimento da semana passada, mas no mesmo patamar do crescimento de 2 semanas atrás. Então a gente acelerou aqui muito e agora parece que entrou num período assim meio que de... Eu vou falar, né? Parece um período de platô, mas ainda é um platô muito alto, gente, e é muito cedo ainda para saber se a gente está realmente num período de platô ou não. Vamos olhar as próximas semanas. E os casos ativos, a gente está aqui oficialmente com 3.005 casos ativos, mas se a gente jogar aqui mais esses 1.055 casos da estimativa da represagem, a gente chega a 4.000 casos ativos, teve um aumento
no número de casos ativos da semana passada para essa semana, o que mostra que a gente está evoluindo, que a gente está acelerando o nosso crescimento. Desafio Porto Alegre, a meta era chegar em 55% de isolamento social. Essa semana a gente chegou a 47%, nem no domingo, pessoal, nem no domingo a gente chegou a 55%. O isolamento social do sábado foi quase o mesmo da semana, ou seja, as pessoas não estão respeitando o isolamento social, tá complicado, não é à toa que a gente está acelerando, pessoal. Isso daqui tem relação direta com a aceleração dos casos da pandemia, tá, gente? Então, era mais ou menos isso que eu tinha para dizer. Desculpa o tom bem pessimista que eu adotei essa semana, tá complicado mesmo, não dá para dizer outra coisa. E vamos lá, vamos se cuidar, Porto Alegre. Porto Alegre a gente tem que voltar para aqueles patamares do mês de abril. Pessoal em casa. E Prefeitura, Secretaria Municipal da Saúde, vamos fazer esse esforço para meter um lockdown. Porque na boa não está acontecendo, as pessoas não estão cooperando. O desafio Porto Alegre é muito simbólico, vamos tentar chegar em 55%. Mas não estamos chegando. Pouquíssimos dias a gente chegou. E se não chegar em 55%, vai continuar acelerando. Se a gente fizer um lockdown bem feito, pessoal. E aí, olha só, vamos falar a verdade. Mesmo para o comerciante, eu sei que é muito difícil um comerciante que está querendo abrir a sua loja ouvir, né? Vamos fazer um lockdown, vou ter que fechar agora não sei quantos dias, 2, 3 semanas. Mas só que se a gente fizer um lockdown bem feito, a gente vai ter que fazer uma vez só. Se a gente fizer um lockdown bem feito, assim, chegar a 70% de isolamento social por 2, 3 semanas a fio, a gente dá praticamente um reset na pandemia. A gente praticamente deixa os pacientes que estão na UTI se recuperarem, a gente não sobrecarrega o sistema, o número de casos ativos diminui. E por que o número de casos ativos é importante? Porque são os casos ativos que transmitem a doença. Então, agora um lockdown era essencial. A gente está perdendo tempo. E tempo é vida, pessoal. A gente está perdendo vidas. Eu estou com medo que a prefeitura esteja esperando o caos para adotar um lockdown. O caos está chegando. Tá? Bem, eu sei que vão dizer aí que eu sou terrorista, mas é o que os números estão dizendo, é o que as outras cidades já disseram. A gente tem que aprender com as outras cidades. Olha o que aconteceu em Manaus, olha o que aconteceu na Itália. Se não fechar, vai dar problema. Esses números que eu estou trazendo agora, eu estou triste com esses números, porque eles estão muito maiores do que os das semanas anteriores. Mas eles ainda vão aumentar muito se a gente não tomar cuidado. Observa as taxas de letalidade de São Paulo, do Rio, que chegaram a 8, 10, se não me engano a 12% no Rio de Janeiro numa época. É porque não estava respeitando o sistema de saúde, não estava dando conta e chegou a essa faixa aí. A gente não pode chegar nessa faixa, gente, de jeito nenhum, tá? A gente teve aí um privilégio de esperar mais tempo para poder fazer as adoções para poder ir aprendendo, né? Para poder ir vendo os exemplos do que seguir, do que não seguir, e a gente está seguindo o exemplo do que não seguir. Enfim, gente, eu tô meio chateado essa semana, desculpa aí, me alonguei demais. Qualquer coisa deixa aí nos comentários. Muito obrigado e até a próxima.